Quando eu era bastante mais jovem, talvez até mais jovem do que vocês aparentam ser, eu também me reunia com algumas pessoas, lia algumas coisas, sentia no ar um desejo enorme de me agrupar, e isso gerou a busca de um símbolo. Que desde um princípio, para mim, as coisas tomam forma a partir de símbolos, símbolos filosóficos. Então, há muito tempo, essa busca desse símbolo apresentou-se a bandeira branca. Era o símbolo talvez mais universal, mais simples, para que todos possam interpretar esse estado de paz. Me parece que aqui no Ocidente o símbolo da paz é a bandeira branca. Eu não posso responder pelo Oriente, se é isso mesmo. Mas o que nos interessa aqui desse lado é que um pedaço de pano branco uma vez foi erguido como a busca da paz, né? Deveria haver um estado de guerra, de conflito entre as pessoas, e um pedaço de pano branco foi erguido para simbolizar a busca do entendimento da paz. Então, para mim, esse símbolo foi o início do trabalho que hoje compartilhamos. Então, a ideia era comunidade bandeira branca. Era agrupar pessoas que tivessem esse sentimento de paz, de convivência de paz. Então, a proposta era comunidade bandeira branca. Isso talvez, a ideia começou nos finais dos anos 60, no começo dos anos 70, até que no ano 75, mais ou menos, eu andava por Santarém e pude adquirir um barco, e alguns amigos também alguns tinham um barco, e nós nos reunimos em Santarém com a ideia de sair de Santarém, subindo o rio Tapajós, para começar comunidades alternativas na beira do Tapajós. Eu com um barquinho pequeno chamado Piaba, fomos em direção a um lugar chamado Maguari, que é uma comunidade aqui conhecida onde começa a Flona hoje em dia. Naquela época era um espaço de terra que tinha começado, digamos, com meu avô e estava com meu pai, e tinha uma pequena comunidade lá. E eu tinha um acesso com bastante intensidade por ter vivido parte da minha infância lá. Aí nós fomos começar essa proposta comunitária, era Comunidade Bandeira Branca. Na época era um jovem, bem jovem, assim, sonhadores, e movido a cachaça, maconha, digamos. Não era nem tão boa maconha, era mais maconha. Era mais sexy rock and roll, digamos. E chá de cogumelo, enfim. O que havia na época era isso. E aí a gente começou alguma coisa nessa comunidade, mas de uma certa forma foi assim um aprendizado muito grande, porque nessa época, se hoje a comunidade ela tem assim a sua sociabilidade meio restrita, né? Nessa época a rapaziada era muito à vontade, então as mulheres ficavam peladas andando no meio da comunidade. As mulheres da comunidade não gostavam porque os homens ficavam todos sem saber o rumo de ir. Enfim,
Então a rapaziada comia a galinha dos comunitários, eu tinha que pagar a galinha. Afundava a canoa, eu tinha que pagar a canoa. Então começou a ser uma experiência meio difícil, porque todo mundo gostava muito de curtir, poucos gostavam de produzir. Então havia um consumo e não havia uma produção, mais ou menos. Então isso dificultou a continuidade e mais ou menos começou-se a se dispersar a partir daí. Mas aí surgiu a primeira história a respeito do chá. Foi aí que eu escutei a primeira historinha, que havia um chá maravilhoso, que fazia levar as pessoas. Isso era no ano de 75. Então, esse chá só havia na época, no conhecimento lá no Acre. E daqui para o Acre, na época, era uma dificuldade muito grande. Ou era de avião, que era muito custoso financeiramente, ou de barco, que era muito custoso de dias, enfim. Com o dispersar dessa rapaziada, continuou sempre aquele sonho, que continua até hoje, de poder realizar um espaço comunitário. Aí começou os questionamentos. Comunidade, todo mundo é comunidade, São Paulo é comunidade, só que é uma comunidade grande, maior do que uma comunidade às vezes pequena, como a Vila de Alter do Chão, que também é uma comunidade, que é maior do que às vezes pequenas comunidades alternativas, mas enfim. Aí esses questionamentos começaram a dar origem à complexidade do símbolo que hoje nós temos, né? Que antes era só bandeira branca. Tinha que ter um símbolo para a gente se reunir, para a gente se propor, a gente se encontrar, da gente fazer, a gente fumar um junto, mas o ponto era a paz, era o símbolo da paz e era a bandeira branca. Isso é o começo da história, né? Mas para a coisa ir aperfeiçoando, pintou a ideia de que, e o sentimento de que todos temos algo a entender por uma força maior, que há diversas linguagens para expressar esse sentimento, mas traduzido por uns por Deus. Então Deus tem diversas formas de nome a gente expressar esse sentimento. Iluminou, já clareou, chegou o amor